Olá, seja bem-vindo aí ao segundo bloco da nossa aula número 1 de grego bíblico. Nesse bloco, nós vamos entender melhor como funciona o grego koiné, a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Vamos observar suas principais características e o que o torna tão diferente do grego clássico e também do nosso português. Nessa segunda parte da aula, veremos aí as características singulares do grego koiné. E a pergunta que vamos responder é: como é o estilo da língua do Novo Testamento? Como eu já disse na aula anterior, as aulas serão organizadas em blocos curtos para facilitar o aprendizado. Cada bloco traz um tema central. No final da aula completa, teremos exercícios práticos para revisar o conteúdo. Então, o que é uma aula completa? A aula completa é quando eu terminar todos os assuntos dessa aula número 1. Então, talvez eu vou precisar de mais 4 ou 5 vídeos para concluir esse assunto. Vamos supor que uma aula se a aula tiver 1 hora, então são 6 vídeos de 10 minutos, mais ou menos isso. Então, como o primeiro vídeo eu gastei 20 minutos, então eu tenho mais uns 40 minutos de aula aí para complementar essa 1 hora de aula. E após todo esse conteúdo ser apresentado, após todos esses vídeos necessários para completar a aula, é que nós vamos fazer uma revisão com exercícios práticos. Então, podemos dizer assim, vamos matar 2 coelhos com uma palavra só. Revisamos todo o conteúdo fazendo os exercícios. É claro que algumas aulas ou alguns blocos não vai ter exercício como esse aqui. Né? Também não vai ter exercício, mas chegando no final dessa aula, certamente vamos ter algum exercício e muitos deles vão ser práticos, objetivos, mais para verificar se você está lembrando do conteúdo estudado. Agora, alguns exercícios você vai ter que gastar algum tempo. Né? Por exemplo, eu já vou adiantar, você vai ter que memorizar as letras do alfabeto, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Memorizar a escrita dos dois, fazer o exercício, né, de escrever e memorizar a pronúncia de cada letra. Então, vai exigir um pouco aí de esforço da tua parte. Vamos continuar agora falando das características do koiné. Veremos nesse bloco da aula, nessa parte da aula 1, 3 características interessantes e singulares aí do grego koiné. Então, a primeira, como você pode ver aí no slide, é simplicidade da estrutura. Como nós vimos na primeira parte, essa simplicidade é devido a ser uma língua que era falada pelo povo no cotidiano. Influência semítica, isso aqui eu não falei, é algo muito importante e que faz com que ele seja uma língua singular, até mesmo diferente do grego clássico e do grego moderno, por causa dessa influência aí semítica. E a escrita contínua, o termo técnico usado para isso é scriptio continua. Scriptio continua. E nós vamos ver o que é isso. E é importante já saber disso logo no começo e aprendemos com isso que hoje está mais fácil aprender o grego do que era para eles no passado, né? Principalmente para os falantes nativos da época. Né? Devia ser muito mais difícil para poder ler um texto em grego, bem mais do que agora. Então, aquela expressão que os meus pais falavam, parece que eu estou falando grego, na época deles eu acho que era bem mais difícil que na nossa. Aqui estão 3 marcas importantes do grego koiné. Então, vamos analisar cada um desses pontos mais de perto, com exemplos mais práticos. Quando falamos de simplicidade da estrutura, estamos dizendo que é uma estrutura objetiva. Ela é simples e direta. E por que ela é uma estrutura objetiva? Porque tem menos tempos verbais, frases mais curtas e um vocabulário cotidiano. O grego koiné tem uma gramática mais enxuta em comparação ao grego clássico. Há menos tempos verbais, as conjugações são mais regulares e há menos formas irregulares do que no grego clássico. É por isso que dizem que aprender o grego clássico é bem mais difícil do que o koiné. As frases são mais curtas e com vocabulário do dia a dia. Isso facilitava a compreensão tanto de quem ouvia quanto de quem lia os textos. E o terceiro fato, porque é uma estrutura objetiva, é a simplicidade gramatical. Foi essencial
Podemos dizer que a simplicidade gramatical foi essencial para espalhar a mensagem do Evangelho de forma rápida e clara. Eu acredito que o grego koiné ele foi formado e utilizado aí por Deus para que fosse uma língua utilizada mesmo para a divulgação do Evangelho. Influência semítica. Palavras com influência hebraica no grego koiné. Nós temos aí uma lista: amém, cardia, hamartia, evangelion. Os autores do Novo Testamento eram judeus de origem e formação. Mesmo escrevendo em grego, muitos deles pensavam em hebraico. Isso fica evidente na forma como estruturavam suas frases e ideias. Uma das evidências mais claras disso é o uso do paralelismo, muito comum na poesia hebraica, na escrita hebraica. Por exemplo, o famoso versículo de João 8,32, aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos aí um paralelismo nessa frase, nesse versículo, muito bem conhecido. Então, isso é uma característica comum da poesia hebraica, especialmente nos salmos e nos profetas. Esse recurso literário repete ou reforça ideias com construções similares. Um outro exemplo: a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de construção seria incomum no grego clássico, pois o grego clássico valoriza a complexidade retórica e o refinamento lógico mais do que a repetição. No grego filosófico e literário, o paralelismo era considerado como algo pobre ou redundante. Já no pensamento semítico, o paralelismo é uma ferramenta de reforço e beleza. Por isso que nós vemos isso no Novo Testamento, porque eles estavam escrevendo em grego, mas na mente deles aquilo ali fazia todo o sentido. Então isso aí é isso que nós chamamos de influência semítica. Além disso, certos vocábulos assumem significado próprio no Novo Testamento. Por exemplo, evangelion, que é a palavra evangelho do grego clássico, podia indicar uma boa notícia genérica, bem geral. Ou até mesmo uma recompensa por uma boa notícia, que tinha aqueles mensageiros que corriam e levavam boas notícias, então poderia ter uma recompensa por levar uma boa notícia. No grego koiné, ganhou um sentido diferente, um sentido específico, transmitindo a mensagem da salvação em Cristo. Essa palavra no grego clássico não tinha esse significado. Então, é uma palavra que certamente teve influência, teve uma mudança de significado por essa influência semítica. A palavra amém, essa palavra herdada do hebraico, é uma afirmação teológica e não apenas uma expressão ritual. Tanto é que essa palavra, ela, em todos os idiomas que pelo menos eu conheço, é igualzinho. Você vai falar em espanhol, em inglês, em português, em grego, em hebraico, você fala amém. E por quê? Porque herdou ali do hebraico, passou para o grego e assim foi espalhando para as outras línguas que o grego influenciou. A palavra cardia, essa palavra não indica apenas o órgão físico, mas o centro das emoções, da vontade e da consciência moral, tendo a mesma ideia que tinha no Velho Testamento. Hamartia, que é pecado, na cultura hebraica, pecado é uma transgressão contra a vontade de Deus. O grego koiné adota essa profundidade teológica que não está presente no conceito do grego clássico, de erro ou de falha técnica. Essa ideia de errar o alvo. Então, esse sentido aí que nós passamos, entendemos hoje que é errar o alvo, vem, obviamente, da influência semítica também. Então, aqui apenas alguns exemplos de palavras, de vocabulário com essa influência semítica que acabou mudando um pouco o sentido de algumas palavras. Falamos um pouco disso na aula passada, que às vezes há influência de significado na área da semântica por várias razões. Uma delas é o tempo e a outra
essa questão de influência de outros países. Essas escolhas mostram que o grego koiné do Novo Testamento é moldado por um coração semítico. Se os autores do Novo Testamento fossem nativos na língua grega, provavelmente eles não escreveriam dessa forma. Então nós temos uma forma única aqui temos uma forma singular com o grego koiné. Por isso que dizemos que a Bíblia tem grego na gramática, mas pensamento hebraico na estrutura. Agora chegamos na terceira característica aí singular do grego koiné: escrita contínua, scriptio continua. Você pode observar aí que no primeiro item parece uma palavra gigante, mas na verdade são 5 palavras, todas juntas, sem acento, sem vírgula, sem pontuação, sem nada. É uma frase e com as letras todas maiúsculas e todas grudadas. É isso que significa escrita contínua, tudo junto. Isso o texto todo. Imagina uma carta escrita dessa forma. Era assim que era. Foi dessa forma que o texto original foi escrito no grego koiné. Depois de um tempo houve a separação, então ficou mais fácil para ler. Nós podemos ler o primeiro versículo de João 1, enarque en ho logos. Aqui fica difícil, porque, por exemplo, o eta, tudo junto aqui, aonde que ele está? Ele termina essa palavra, começa essa. Então, eu acredito que se não tivessem feito essa mudança, a gente iria aprender, mas seria bem mais difícil, principalmente que tem algumas palavras, alguns verbos que têm bastante mudança morfológica e juntando tudo, às vezes você não sabe exatamente onde está a separação, então seria muito mais complicado. Tanto é que fizeram essa mudança. O que era necessário, então, para poder entender essa forma de escrita? O leitor ele precisava identificar visualmente as palavras com base no conhecimento da língua e no contexto. Por exemplo, esse texto aí de João 1:1 exige que o leitor conheça bem a morfologia e o vocabulário para reconhecer as palavras no meio do bloco contínuo das letras. Agora, por que houve a mudança? A mudança desse estilo de escrita começou a acontecer entre os séculos 7 e 9 depois de Cristo, especialmente nos monastérios do Império Bizantino. Foi nesse período que os escribas passaram a usar letras minúsculas, espaços entre palavras e sinais de pontuação rudimentares para facilitar a leitura e o entendimento. Por volta do século X, a forma de escrita moderna, com palavras separadas, pontuação e sistema de letras minúsculas, já estava em uso mais amplo. Essa transição foi essencial para tornar o texto bíblico mais acessível às novas gerações de leitores e copistas. E para finalizar esse bloco, temos aí a frase, o grego koiné, a língua do cotidiano, simples na forma, mas profunda no conteúdo. O grego koiné é ao mesmo tempo simples e profundo. Na próxima parte dessa aula 1, nós vamos conhecer as fontes do texto do Antigo Testamento grego, os manuscritos e as principais edições modernas. Então, a gente se vê aí no próximo bloco dessa aula 1. Até mais. Tchau, tchau.